Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos entrando no ar com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Nós gostaríamos de agradecer profundamente o seu carinho, a sua audiência e as mensagens que temos recebido do nosso rádio ouvinte. Mas antes de começarmos o programa, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa Chico Xavier, um homem chamado amor, aqui pela Rádio Boa Nova. Gostaríamos de saudar os nossos telespectadores, de rogarmos a Jesus, a espiritualidade amiga, que abençoe o nosso encontro de hoje. E também convidar os telespectadores a conhecerem o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Estamos com uma meta de chegarmos a 50 mil inscritos no final do ano e precisamos da ajuda dos ouvintes da rádio para chegarmos a esta marca. Hoje, dando continuidade naquele estudo desse livro maravilhoso, que é o livro Lindos Casos de Chico Xavier, nos contado por Ramiro Gama, eu sempre tenho o hábito de dizer que, na verdade, não é um livro que foi escrito por Ramiro Gama. O próprio Chico declinou para ele todos os seus momentos, desde a sua infância, alguns momentos mais importantes que estão neste livro. Hoje nós vamos ver uma mensagem chamada Nossos Caricaturistas. Vamos ver um pouquinho como funciona essa mensagem que o nosso querido Chico conta para todos nós. Em casa de Dona Naná, é a proprietária do Hotel Diniz. O Chico chegou para consolá-la, em virtude de estar passando por provas dolorosas e para lhe dar o resultado auspicioso de uma sessão que fizera, na qual recebera um expressivo esclarecimento para aquela irmã. O Chico, orientado pelos seus amigos de mais alto, à frente, seu abnegado guia, ajuda e passa, ampara em silêncio, colabora com todos, sem ferir, sem magoar. Deixando com a cara, irmã, mãe extremosa e leal, servidora do Cristo, uma réstia de luz, uma palavra de bom ânimo, partiu conosco para a fazenda. Então aqui nós vemos a afeição consoladora do Chico. O Chico ele tinha esta faceta de procurar ajudar a todas as pessoas, e Pedro Leopoldo teve a felicidade de ter o Chico como seu filho. Então aqui nós estamos vendo uma personagem, Dona Naná, proprietária do Hotel Diniz, um dos poucos hotéis que naquela altura tinha em Pedro Leopoldo, uma cidade pequena que tomou expressão no Brasil através do médium Francisco Cândido Xavier. Observamos nitidamente o quanto que a espiritualidade sempre atuaram ao lado do médium, o tanto que o Chico era, não digo submisso, mas o tanto que o Chico era envolvido e permitia ser envolvido pelos amigos espirituais, em especial pelo seu guia, pelo seu benfeitor Emmanuel. O Chico ele tinha uma docilidade, e as pessoas que o conheceram são testemunhas fiéis desta docilidade. Ele tinha muita alegria em viver, ele tinha muita alegria em ajudar o próximo, ele tinha muita alegria em servir, seja com uma palavra, com uma mensagem, com uma carta do mundo espiritual. E nesse caso não foi diferente. Esta nossa irmã, passando pelas lutas da vida,
lutas pelas quais todos nós passamos, atravessamos em determinados momentos, e que felicidade se tivéssemos a oportunidade de retornar no tempo e também termos uma palavra de orientação, uma palavra de estímulo através do médium Francisco Cândido Xavier. E é interessante também, André, que nós percebemos que agora o desenrolar dessa história é muito interessante para que nós possamos perceber que fazer a caridade não é um ato tão fácil. Ele então conta ao professor Ramiro Gama a história de Naná, que vivia sob a influência de alguns espíritos, como é comum nos lares de perturbação, nos lares onde não tem a prece, onde não tem o evangelho. Então o Chico, dando continuidade, ele diz assim: na sessão feita a benefício de irmãos desencarnados, aparecem-lhe espíritos turbulentos, insensíveis aos sofrimentos alheios e que, formando legiões, agem aqui e ali, neste e naquele lar, agravando-lhes as provas. Precisamos orar por eles. Dize-nos o Chico, e se possível, amá-los com sinceridade. Quando em contato conosco, precisamos auxiliá-los, oferecendo-lhes nossa ajuda. Não sabem o que fazem, moços na flor da idade, instrumentais mediúnicos, incontroláveis, sem convicções sinceras em matéria de fé, vivem por aí, presos aos seus interesses, atarantados, atristando os corações maternos, tornando-se vítimas fáceis daqueles espíritos. André Luiz, através de suas obras pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, nós compreendemos que a obsessão, ela nada mais é do que uma mediunidade doente. E percebemos que a maioria dos encarnados, por não nutrir uma fé verdadeira, e aqui independe da escola religiosa, percebemos que se tornam presas fáceis de espíritos que continuam do outro lado da vida, mantendo aqueles mesmos laivos de revolta, de ressentimento, distanciando dos princípios de Deus, distanciando dos princípios de Jesus. E como estão ausentes da fé, os encarnados se tornam reféns deste tipo de envolvimento que tanto preocupa uma mãe, um pai, que tanto preocupam os filhos vendo o caminho que os pais estão tomando. Então nós percebemos que este vírus que estamos atravessando e que tem gerado tantos dissabores, não por conta apenas dos desencarnes em massa, mas também pelo desacordo das nossas autoridades. Nós temos visto que chegamos num momento de profunda meditação e, por que não dizermos, de profunda análise, se o caminho que estamos percorrendo é o caminho que nos levará realmente a uma felicidade, mesmo sabedores que somos, que uma felicidade relativa, porque a Terra não é aquele parque maravilhoso em que tudo caminha perfeitamente, não. Nós vivemos num planeta em que as lutas agigantam, as perseguições aparecem. Quando eu tenho um inimigo do passado, compreende-se naturalmente pelos dessabores que ontem os cometemos. Mas o triste é nós vermos pessoas que são reféns de entidades menos felizes
por conta de uma falta de prece, de oração, de fé, de convicção na imortalidade da alma. Dando continuidade, nós vamos ver a colocação sábia, dando continuidade, Chico Xavier. Lembramos ao Chico, e isso no caso, Chico fala que nós precisamos orar muito, nós precisamos ter o coração voltado para o bem. E Ramiro Gama lembra de uma história e conta ao Chico. Lembramos ao Chico o caso dos caricaturistas, retratados nesses espíritos, que nos experimentam e são como que nossos caricaturistas, pois que aumentam os nossos defeitos de forma tal que quando, com e por eles falimos, ficamos de tal forma derrotados, sentindo nossos defeitos, que nos propomos a corrigir-nos incontinentemente. Chico sorriu e objetou-nos, mas precisamos amar a esses caricaturistas, desejar-lhes todo o bem possível, para neutralizar-lhes todo o mal e os encaminharmos ao bem. Um favor que fazemos a um seu parente encarnado constitui já um motivo para lhes fazer pagar os golpes contra nós e despertar-lhes um pouco de carinho em nosso benefício. Então aí nós já vemos o desdobrar e a orientação de um espírito lúcido, que é o caso de Chico Xavier. Ele diz, olha, o antídoto contra o mal é o bem. Não adianta apenas nós reprovarmos as suas atitudes, não adianta apenas condenarmos, censurarmos e brigarmos, não. Muitas vezes, ajudando a um desses familiares, poderemos chegar no seu coração. É interessante que o Chico tinha um obsessor gratuito, que era o obsessor da causa que o Chico levava adiante, e ele não media esforços em prejudicar o Chico. Como ele não conseguia atuar diretamente com o Chico, porque o Chico ele procurava manter uma vigilância, um domínio de pensamento, esse obsessor envolviam as pessoas próximas do Chico, gerando fofoca, maledicência, ciúmes, brigas, e aquilo naturalmente afetava o Chico também. E aquele obsessor não dava tréguas. Foram alguns anos daquele modo. Até que certa feita aparece uma senhora que veio da periferia, de um bairro muito pobre, foi até o Chico. O seu neto estava com uma ferida aberta e exposta, e aquilo saía pus, aquilo saía uns bichinhos, e não havia meio de fechar. Aquela senhora havia levado no hospital, havia levado nos médicos, havia levado nos curandeiros da época, e não achou a solução para o problema. E ela foi até o Chico. Ela era viúva, foi com muitas dificuldades, e o Chico, quando ouviu o relato dela, se propôs a ir na casa ver a criança, levar um pouco de alimento, porque era uma família que passava muitas lutas no quesito familiar, no quesito financeiro, e lá foi o Chico. Chico chegou, entrou naquela casa muito modesta, não censurou aquela família, não condenou, não comentou algo que pudesse desmerecer a posição financeira, entrou, ficou muito condoído com a situação daquela criança, olhou para aquela ferida exposta com o pus, com aquela situação toda, até um cheiro um pouco desagradável, por conta que algumas partes já estavam sem vida ali na perninha daquela criança, e o Chico fez uma prece muito fervorosa. E o Chico, além de tudo, era um extraordinário médium de efeitos físicos, apesar dos seus biógrafos não explorar muito esta vertente mediúnica do Chico. E o Chico, no meio da prece, se emocionou, rogando a espiritualidade, percebendo a ajuda da espiritualidade naquele caso, e o Chico começou a chorar e aquelas lágrimas caíram diante daquela ferida.
E a espiritualidade, aproveitando a energia mediúnica do Chico, colocou os remédios necessários. Passado alguns dias, aquela avó chega com a criança no centro espírita onde Chico Xavier estava, contando a boa notícia de que a criança havia tido uma súbita melhora a partir da prece do Chico, da visita do Chico. O obsessor era o marido daquela senhora que estava com a criança. Era o avô daquela criança que já estava no plano espiritual. E ele começa a perguntar a si próprio, mas olha, o Chico, uma pessoa afamada, com um tempo super corrido, aceitou ir na minha antiga casa, eu morando na periferia, uma família pobre, não poderíamos dar nada para o Chico, ele fez isso por amor, ele não fez pensando nada. Eu não posso perseguir um homem que só faz amor e bondade e ainda mais que curou o meu neto, que poderia até ter problema na necessidade de amputar uma perna. Então essa história do Chico complementa muito este diálogo do professor Ramiro Gama com Chico Xavier sobre o caso de Dona Naná. É verdade. Nós sabemos que o caricaturista é aquele que faz sempre o retrato do outro, colocando um certo grau de humor. Então Chico faz uma comparação desses caricaturistas, comparando eles, por exemplo, com os obsessores, não é? Porque são espíritos que fazem brincadeira, fazem zombaria. Então, essa colocação que o Chico dá e que o professor Ramiro Gama interpreta dessa maneira, que o caricaturista é aquele que realmente retrata um pouco os nossos irmãozinhos inferiores, nossos irmãozinhos brincalhões. E depois ele encerra dizendo assim: ajudemo-los com as nossas orações, auxiliemo-los com nossos pensamentos de amor, ensinemo-los com nossas boas ações, e Jesus finalizará o nosso começo. Aqui nós percebemos o Chico ele nos ensinando que o amor cobre multidões dos pecados, como Pedro nos ensinou há mais de 2000 anos. Se eu quero remover uma barreira, se eu quero remover um obstáculo, se eu quero remover uma ideia falsa, é através do amor. E aí nós vemos que a boa vontade é o ingrediente fundamental para atingirmos esta meta, que é procurarmos pegar estes espíritos que a maioria dos obsessores não são espíritos propriamente maus, são espíritos ignorantes. Os espíritos maus mesmos, eles não se dão ao trabalho de nos obsediar. É igual o caso narrado no livro Libertação, em que Gregório ele tinha um afeto muito grande por Matilde, que estava reencarnada, e ele manda 60 entidades espirituais perturbá-la. Não foi o Gregório que foi perturbá-la. Ele pegou 60 espíritos que trabalham a seu comando para que executasse aquela função. A maioria dos obsessores, seja os obsessores gratuitos, ou mesmo aqueles obsessores em que ontem traímos a sua amizade, a sua confiança ou mudamos de lado. Quantos não eram nossos comparsas no crime e nós de repente conhecemos o Cristo e eles ficaram tristes porque conhecemos o Cristo e eles queriam que estivéssemos ainda com eles. Então muitos deles não são propriamente maus no sentido de coabitar o abismo, de coabitarem as trevas, de coabitarem estas regiões em que partem aquela linha direta da maldade e da obscuridade. A maioria são esses espíritos que gostam de ver a coisa pegando fogo. Então gostam de ver uma discussão numa casa, gostam de ver o casal brigando, gostam de ver a separação familiar, eles gostam de ver a situação pegando fogo. E isso para eles, como está muito bem descrito em O Livro dos Espíritos, isto para eles é um motivo de alegria, é um motivo de diversão. Eles não têm a real noção
da maldade que estão fazendo para nós que estamos na carne. Então o Chico fala, para eles temos que ter amor, temos que ter boa vontade, temos sim que manter distância, porque se eles puderem vão nos prejudicar, mas tendo a compreensão de que são nossos irmãos e precisam também de nosso auxílio e de nossa ajuda. Interessante também, André, essa última frase que o Chico diz aqui é uma coisa de uma profundidade muito grande, não é? Ele coloca 3 pontos essenciais para nós ajudarmos esse irmão. Todas elas envolvendo as orações. Primeiro, auxiliemo-los com nossos pensamentos de amor. Logicamente, isso é muito difícil, porque nós emitimos a mesma condição que o outro emite para nós. Se nós discutimos com alguém, é natural que nós também emitamos um raio de negativo para essa pessoa. Depois o Chico diz, olha que coisa interessante, auxiliemo-los com nossos pensamentos de amor. Então é o nosso pensamento, é a nossa maneira, a nossa postura que ela vai se posicionar nessa questão. E o terceiro, ensinemo-los com nossas boas ações. Então não existe outra maneira. Até hoje as religiões cometeram um grave erro, tipo aquele ditado popular, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então nós percebemos que ele ainda diz, Jesus finalizará o nosso começo. Então quando nós temos esses 3 atributos dentro de nós, que é exatamente nós podemos auxiliar, ensinar e orar, nós vamos perceber que tudo isso fica mais fácil quando colocarmos todo esse conjunto, e arremata o Chico, no nosso trabalho, no dia a dia. Tanto é que no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o próximo estudo que vai no YouTube da TV A Caminho da Luz, em vários momentos nós vemos André Luiz observando de Jerônimo a importância da prece. Vimos isto também no Missionários da Luz. Então a prece ou a oração, como está descrito, é muito importante. O amor e a fraternidade, não precisamos nem realçar sua importância, e o instruir pelos exemplos. O Chico ele foi um grande professor porque ele ensinava pelos exemplos. Ele não ensinava apenas pelo verbo, ele ensinava pela fé, pela postura, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho de renúncia. E é isto que o fez o Chico ser tão grande. Foi o amor que ele colocava quando ele ia receber uma carta psicografada, quando ele recebeu um espírito ditando um livro, quando ele ia atender uma senhora como a dona Naná, dona do Hotel Diniz. Então é esse o Chico que nós temos aprendido, que ensinava com a postura. E talvez é o convite para nós, os cristãos, após esta pandemia, que não sabemos quando será, ensinarmos pelo exemplo. É verdade. Como é difícil, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós ainda somos espíritos que carregamos ainda a maldade. É por isso que nós estamos vivendo esse quadro atípico desse vírus que tem envolvido todo o nosso planeta, todos os países. Então nós percebemos que os governos, em especial dos países chamados do primeiro mundo, que eram os países mais ricos, onde só pensava no materialismo, no bem-estar do seu povo, já começa a ter que mudar, porque se pensava muito em armamento, gastavam bilhões de dólares com armamentos, e hoje se percebe que esses bilhões de dólares estão sendo destinados à busca de uma cura, de uma verdadeira bomba química da natureza que invadiu a criatura humana. Então nós vemos que realmente Deus tem o instrumento
necessário para combater aqueles momentos difíceis que o homem, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, tem caminhado. Então isso, André, é muito interessante. Ao encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de fazer um convite muito especial aos rádio ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos com um projeto de estudarmos as obras de André Luiz e outros programas mais através do YouTube da TV A Caminho da Luz. E estamos com uma meta de atingirmos até o final do ano 50 mil inscritos. E para atingirmos esta meta, precisamos da sua ajuda, tanto na inscrição quanto na divulgação. O nosso canal é youtube.com/TV A Caminho da Luz, ou busque no próprio buscar do YouTube TV A Caminho da Luz. Se inscreva na página, habilite as notificações, estude conosco Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, dentre em breve, Obreiros da Vida Eterna. Começamos recentemente um programa com o nosso irmão Vansan. Então a sua participação ela é muito importante para atingirmos esta meta que tanto almejamos e desejamos. Sem contar também, André, que nós estamos investindo muito na nossa página com a música. Também temos uma companheira, Vivian, de Belo Horizonte, que também tem um programa ao vivo conosco, 2 vezes por semana, trazendo a música sob inspiração. Então nós percebemos que, além de tudo isso que o André disse, a música tem sido um grande instrumento para auxílio da humanidade. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar, pela nossa querida rádio Boa Nova. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.